Veja bem o que acontece na clínica. Uma paciente reivindica, ele se queixa que desde cedo, e lá na fase adulto, esse paciente está reivindicando que a mãe nunca lhe deu amor e atenção que merecia. Essa é a queixa desse paciente. Então, veja, nós na clínica, nós não vamos consolar esse paciente, nós não vamos aconselhá-lo, nós não vamos fazer o luto junto com ele, nós agimos de forma diferente, a gente opera de forma diferente. A primeira pergunta que a gente faz para nós, entre nós aqui, entre os analistas, o que esta queixa está encobrindo? O que tem por trás dessa fala desse paciente? Esses são os questionamentos que fazem a análise evoluir. Então, veja, esta pessoa está reivindicando que a mãe nunca lhe deu o amor necessário. Então, aqui, nós já podemos entender que, por uma hipótese, ele está, na verdade, frustrado com isso. Então, ele está imaginando isso. Primeira hipótese, olha os 3 registros, ele pode estar imaginando isso, porque para ele, a mãe deu mais atenção para o irmão do que para ele. Isso é uma condição de uma hipótese. Só que nós não sabemos. A gente vai descobrir isso ao longo da análise. Realmente, ele pode ter passado por uma situação que a mãe realmente não deu. Então, isso não existe para ele. Ele foi privado deste amor, dessa atenção. E, na ordem simbólica, a gente realmente percebe que é uma questão simbólica, porque a lei proíbe, a lei universal, o complexo de Édipo proíbe, ele teve que ser cortado disso. O desejo dele existe, porque a queixa também nos remete, a mãe nunca me deu amor, mas ele está ali se queixando. Pode ser um desejo dele que foi cortado pela ordem simbólica, foi castrado. No sentido simbólico, castrado o seu desejo. Então, veja só, diante desta queixa, nós temos 3 caminhos para investigar. Aí eu pergunto para vocês, o que é que está sendo velado? O que está escondido aqui? O que tem por trás dessa frase? Aí eu pergunto para Maria Fernanda, como que você devolveria essa queixa para ele? Maria Fernanda. Mãe, eu ia perguntar, você disse que sua mãe não lhe deu amor. O que você realmente gostaria que ela tivesse lhe dado? Ponto de interrogação. Muito bem. Olha só como é importante quando vocês realmente estão compreendendo a essência. A Maria Fernanda fez um questionamento devolvendo para ele, para que ele refletisse sobre esta queixa. Sabe o que a Maria Fernanda fez nessa psique dessa pessoa? Ele está deslocando, a partir desta pergunta, ele vai ter que deslocar aquilo que ele está no contexto do imaginário, porque ele está se sentindo frustrado, para o contexto do simbólico, para o campo do simbólico. A Maria Fernanda fez aqui uma pergunta que vai forçar o paciente a dar um nome diferente para sua queixa. Isto é a análise. Essa é a essência da análise. Quando ela diz assim, mas o que realmente você queria que ela te desse? Não sabemos. Veja, eu tiro aquela narrativa queixosa do paciente e coloco ele num outro lugar. E ele mesmo vai ter que encontrar respostas. E isso vai abrindo um campo de significantes. Essa é a essência. Como eu sempre falo, é o básico bem feito. Deslocando esta queixa do imaginário, eu estou falando só de um registro, depois a gente vai ampliar para os outros, que pode ser do imaginário, estou deslocando ele para o simbólico. Todas elas eu vou deslocar para o simbólico, porque esse paciente vai ser obrigado a, através da livre associação, nomear o objeto que está ali perdido na sua demanda, na sua queixa. Só que veja, se tiver no contexto do imaginário, este objeto perdido pode ser idolatrado, minha mãe está sendo idolatrada, é magnânima, é mágico, olha as fantasias, é vago, é idealizado, é completo, é aquilo que eu queria, é amor, é tudo, é a completude que eu nunca tive. Só que isso no contexto do imaginário. Então veja, quando o paciente começa a nomear essas questões,
da sua queixa, ele começa, então, a ter necessidade de encontrar palavras. E as palavras que nós entendemos aqui que permeia o contexto do simbólico. E olha que interessante, quando ele tenta nomear, ele pode descobrir que não encontrou palavras para nomear, porque o que ele queria de verdade não existe, ou nunca teve a oportunidade de experimentar. Aí entra aquilo que nós já falamos e vamos falar mais vezes, o furo. A pessoa fica em silêncio, não tem palavras. Este é o furo. E este furo da porta, né, é uma porta de entrada para vir um novo significante, ou seja, a entrada para o simbólico, ou seja, a análise está acontecendo. É fascinante isso, não é?